quando o rei da nossa costa passa de predador a presa. Vamos analisar o robalo e neste vídeo ficar a conhecer 5 erros a evitar na pesca ao spinning. O robalo é um peixe magnífico, que dá muito gozo de pescar. Dão luta até ao fim e são incrivelmente inteligentes. Um peixe com 5 ou 6 quilos pode viver nas nossas águas por mais de 20 anos. 20 anos a fugir de redes, anzóis, arpões, predadores e alguns vão acabar na tua amostra de plástico. Por isso o robalo merece todo o nosso respeito. A medida mínima de captura é 36 cm, mas devemos libertar todos abaixo dos 42 cm, altura em que o robalo já tem cerca de 4 ou 5 anos e é garantido que já reproduziu pelo menos uma vez durante a sua vida, dando assim continuidade à espécie. É um predador insaciável que se alimenta de peixes e molúsculos. É muito territorial e nem sempre ataca só para comer, mas também para afugentar outros peixes. Por isso por vezes conseguimos algumas capturas onde os triplos vêm presos pelo dorso ou pela barriga, geralmente em amostras com cores mais fortes, onde o robalo investe para assustar e não para se alimentar. Pode ser encontrado em toda a nossa costa durante o ano inteiro. Preferindo águas oxigenadas com fundos mistos de areia e rocha para se alimentar, especialmente durante a noite, o amanhecer e o final de tarde, altura em que o sol se encontra mais baixo e o robalo sente mais confiança para sair das pedras e atacar junto às margens. Logo essas horas poderão ser aproveitadas para ir à pesca e obter melhores resultados. A época de reprodução decorre sensivelmente entre março e junho, sendo então os meses de outubro a fevereiro os melhores para a pesca de spinning. Isto porque o robalo aproveita para se alimentar muito bem antes da exigente época de reprodução. Assim, durante esses meses podemos encontrar grandes exemplares perto da costa a atacar loucamente as nossas amostras. Mas nem sempre é possível sair-se vencedor nesta batalha. Porque para enganar um peixe tão inteligente, precisas ser mais esperto do que ele. E não cometer um destes 5 erros. Erro número 1. Andar atrás do peixe dos outros. Este é um erro muito comum, especialmente praticado por pescadores que não planeiam as suas pescas. Apenas vão para as zonas que ouviram falar que se apanhou peixe. Mas o que é certo é que quem anda atrás do peixe dos outros, não apanha nada. Por terem apanhado peixe um dia, não quer dizer que no dia a seguir vais apanhar no mesmo sítio. Isto porque aquele peixe foi apanhado em condições específicas. O melhor pesqueiro é aquele que conheces melhor, e o que vais mais vezes. Vai a explorar a zona. Estuda os fundos, pesca nele em todas as condições e tira apontamentos quando apanhas um peixe. Vais ver que começas a criar um padrão e a aumentar a tua consistência. A partir daí já não precisas andar atrás do peixe dos outros, porque sabes exatamente com que condições deves ir à pesca no teu pesqueiro. Erro número 2. Ter medo de perder amostras. Este erro é frequente quando temos amostras muito caras e ficamos com receio de as perder. Por vezes os robalos andam a caçar em caneiros baixos ou escondidos junto a pedras e ilhadas, e ao ter medo de prender amostras ao fundo, acabamos por não arriscar muito nos lançamentos. Não colocamos as amostras nas zonas de perigo, falhando assim algumas capturas. Quando não sentes total confiança, o ideal é ter algumas amostras mais baratas, para arriscares alguns lançamentos naqueles spots em que há mais chances de prender ao fundo. E então usar as amostras topo de gama em zonas que sabes que não vai haver prisões. Erro número 3. Não verificar o material antes da pesca. Acordar de manhã, chegar ao pesqueiro e ter esquecido das amostras. Prender um peixe, mas ele foge. Porque o anzol velho partiu-se. Fazer um lançamento e perder a amostra. Porque o nó abriu. Estes são alguns erros que já me aconteceram mais de uma vez. Mas podem ser evitados se fizermos um check ao material com regularidade. Antes de ir à pesca, devemos sempre rever o material. Preparar tudo para a saída. Dar uns pingos de óleo no carreto. Verificar o estado dos anzóis. Trocar os velhos e os mais frágeis por novos. Dar uma vista de olhos aos nós. Pois ao fim de algumas pescas, mesmo parecendo que estão bons, já têm algum desgaste, então é sempre boa ideia refazer os nós a cada 3 ou 4 pescas. Erro número 4. Chicote a passar nos passadores. Realmente por vezes tenho visto pescadores a usar esta montagem.
onde o chicote de fluorcarbono é demasiado longo e o nó passa por dentro dos passadores durante o lançamento. A meu ver, não há necessidade de criar este ponto de ruptura. Durante a pesca, fazemos dezenas de lançamentos, e assim, o nó está em constante fricção com os passadores, acabando por romper mais cedo ou mais tarde, ou num lançamento ou em combate. Também pode causar uma cabeleira no carreto, pois se o nó atrasa a saída da linha num passador, o carreto continua a desbobinar linha formando uma cabeleira. O ideal será usar cerca de meia braça de flúor, que na posição de lançamento está completamente fora da ponteira. Deixa nos comentários qual é a montagem que utilizas. Se estás a gostar do vídeo, deixa um like e subscreve o canal. Ajuda muito com o algoritmo do YouTube. Erro número 5. Desmotivar com falta de capturas. Como já vimos ao longo do vídeo, os robalos não se deixam enganar facilmente, e na maioria das vezes eles são os vencedores. Não desanimes se passares vários dias sem apanhar peixe. Às vezes parece fácil abrir o YouTube e ver vídeos de grandes capturas. Mas a verdade é que por trás também houve muitas saídas à pesca sem peixe. Mas todas elas usadas para aprender algo novo. Seja como ler o mar em diferentes circunstâncias, como funcionam as marés em diferentes pesqueiros, como trabalha a amostra em diferentes mares e ventos. Aproveita cada pesca para recolher o máximo conhecimento, acumula horas de mar e de experiência. O spinning é uma atividade que requer paciência e perseverança. Precisas estar em forma e motivado para manter resultados consistentes. Por isso o segredo é insistir, manter focado e não desmotivar, porque o dia daquele grande robalo vai chegar quando menos esperas. Deixa nos comentários algumas sugestões para o próximo vídeo. Obrigado. Saúde e boas pescas.